Caríssimos irmãos, podemos trazer nos nossos lábios as palavras do refrão do salmo deste dia: maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria. Os irmãos que estão saindo da reciclagem nesse dia, diante de todas as graças, as obras de Deus, diante da renovação vocacional, diante de tudo que Deus foi realizando ao longo desses dias, reconhecer as maravilhas de Deus e dar graças por tudo que Deus fez em nosso favor. A primeira leitura de hoje traz para nós um capítulo que, para a comunidade, é um capítulo importante, porque desse capítulo foi retirado o texto bíblico que muito é caro a nós, o escrito Obra Nova. Escutamos no versículo 18: não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas e que já estão surgindo, acaso não as reconheceis? Pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca, onde glorificar os animais selvagens, os dragões, as avestruzes, porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca. Então Deus, que promete para nós uma obra nova, Deus que não somente promete, Deus que quando promete algo Ele cumpre na nossa vida, e que nos convida a nós tomarmos posse dessa obra nova. Tomarmos posse porque nós somos os eleitos de Deus, como diz no último versículo da primeira leitura: este povo eu criei para mim e ele cantará os meus louvores. Nós somos eleitos por Deus para vivermos essa obra nova. Nós somos eleitos por Deus para darmos uma resposta, para sermos no mundo aqueles que manifestam o dom da salvação. Estamos em um tempo tão especial, que é o tempo da Quaresma, tempo de reconciliação. Nós que um dia experimentamos o poder reconciliador de Deus, nós que um dia fomos alcançados pela misericórdia de Deus, nós somos este povo que deve manifestar ao mundo a misericórdia do Pai. Aquele que experimentou dessa misericórdia, aquele que experimentou dessa mão poderosa de Deus, que nos ergueu, que nos arrancou da realidade de pecado e de morte que nós estávamos. Nós somos chamados a testemunhar isso para o mundo. O mundo precisa reconhecer também essa experiência da misericórdia de Deus, e passa pelo nosso sim, passa pela nossa fidelidade, passa pelo nosso desejo de a partir de agora, a partir dessa experiência que tivemos, assumirmos uma atitude nova. Nós não podemos permitir, e tenho falado muito isso nas reciclagens que tenho celebrado aqui, nós não podemos permitir que cheguemos à reciclagem sem combustível algum. Não sei se falei isso para a reciclagem anterior e para os que permaneceram estão saindo hoje. Então, nós não podemos permitir que cheguemos na reciclagem sem combustível, sem força vocacional, já esgotado e com a vocação comprometida. Nós precisamos cultivar na nossa vida, no ordinário da nossa vida, aquilo que é próprio. A gente realmente faz a experiência de um verdadeiro oásis aqui na reciclagem,
E é óbvio que isso acontece, e acontece na vida de todos nós. Dificilmente alguém sai da reciclagem do mesmo jeito que chegou. Para sair da reciclagem do mesmo jeito que chegou, é preciso ser. A gente é ruim, né? Mas tem que ser ruim em uma intensidade não vista. Porque na verdade a reciclagem, ela encontra um coração propenso à conversão. Você sai daquele ambiente que você está, das preocupações que você tem, você vem para um ambiente que tudo favorece a você escutar a Deus. Tudo favorece a você escutar a Deus. E por causa disso, você realmente escuta a Deus. Deus fala, Deus recria, né? Acontece uma obra nova. Só que a gente não pode deixar para que isso aconteça somente na reciclagem. É preciso que a gente tenha propósito, saiamos da reciclagem, desse retiro de 10 dias, com propósitos. Esse é um retiro continuado, 10 dias, mas não se esqueça, você é chamado a fazer retiros durante o seu ano vocacional. Nós da Comunidade de Vida, mensalmente, os membros da Comunidade Aliança, trimestralmente, não é isso? São 4 durante o ano. Todos nós somos chamados a termos vida espiritual, a oração pessoal, o estudo bíblico, os compromissos da comunidade, todas essas coisas, tudo aquilo que faz parte da nossa vida espiritual, é o que vai manter você vivo vocacionalmente. Quando você olha para a tua vida e reconhece que você olhava, né? Porque as coisas antigas já se passaram, tudo se faz novo, né? As coisas antigas se passaram. Então eu já falo não como uma coisa a conquistar, mas algo que de fato se realizou. Então, quando você olha para como você se encontrava, é fácil você reconhecer que tudo que estava acontecendo na sua vida vocacional tem muito a ver com a falta de fidelidade aos seus compromissos vocacionais. Na minha vida, da mesma forma. Quando a gente deixa a nossa vida vocacional e vai colocando outras coisas no lugar da nossa vida vocacional, a gente perde a força, a intensidade. A gente perde a intensidade. Se você começa a fazer academia e você começa a ir à academia, o que vai acontecer? No primeiro momento, o seu corpo vai sentir muito a intensidade dos exercícios. Mas quando você já está ali na academia, depois de alguns meses, o seu corpo ele se habitua àqueles exercícios. E no primeiro momento, todo o desafio dos primeiros momentos na academia, que não eram tão prazerosos assim, passam a ser realmente prazerosos. Por quê? Porque o seu corpo como que adotou aquilo começou a fazer parte da sua vida. E assim também na vida espiritual. Se a gente muitas vezes se empenha tanto para que tenhamos uma musculatura, né? um corpo forte, um corpo robusto, cheio de saúde, vigor, por que não a vida espiritual? Porque a nossa vida espiritual tem que ser uma vida tão frágil, né? Porque a gente tem que ter uma musculatura espiritual tão frágil, sem vigor, sem força, sem intensidade. Preciso buscar com fidelidade, e a gente já tem consciência do que a gente precisa. Então, lembrando, reciclagem é realmente um oásis extraordinário.
Mas não se esqueça, ordinariamente já existe um oásis, que é a sua vida espiritual, que é a sua vigília, que é a sua adoração, que é a sua oração pessoal, o seu estudo bíblico, o seu ministério, que é tudo aquilo que compõe a tua vida vocacional, tudo aquilo que compõe a nossa vida vocacional. Então aproveitemos que nós estamos nesse retiro prolongado, para além dos 10 dias de reciclagem. Vocês estão fazendo reciclagem em um período que a própria igreja compreende como um retiro prolongado, a quaresma, 40 dias. E como vai ser bom a gente recomeçar vocacionalmente no tempo que é o tempo mais especial da nossa vida como vocação. Nosso carisma é o carisma pascal. Então a gente sai da morte para a vida, né? A gente agora experimenta da vida que Deus nos deu a partir desses dias especiais vividos aqui em retiro. Então, para os irmãos também que estão entrando agora na reciclagem, tomem também a palavra de Deus. Tenho sempre dito isso e reforço: pela misericórdia de Deus, esqueçam essa história que Deus não está falando comigo. Para os que estão chegando agora, eu devo ter dito isso para os outros, mas me faço repetitivo assim mesmo. Esqueçam de dizer que Deus não fala contigo, porque só tem um modo de Deus não falar contigo: a tua Bíblia não abrir. Se a tua Bíblia não abrir, Deus não vai falar contigo. Nunca mais Deus falou comigo. Se Deus não falou contigo, é porque a tua Bíblia está fechada. Porque se você abrir a Bíblia, Deus está falando contigo a todo momento. As coisas antigas, vejam que belo a palavra de hoje, né? Que belo o texto que nós estamos refletindo na liturgia de hoje. Não relembreis coisas passadas, não olheis para fatos antigos, eis que eu farei coisas novas, e que já estão surgindo, acaso não as reconheceis? Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. Padre, eu não tenho mais experimentado a eleição de Deus. Este povo eu criei para mim, e ele cantará meus louvores. O Senhor te criou para Ele. Então, abra a Bíblia, queira escutar a voz de Deus, queira escutar a voz de Deus. O Evangelho de hoje é um Evangelho que é muito interessante, porque os exegetas, eles dizem que esse texto de João é como se ele estivesse no Evangelho do evangelista errado, vamos dizer assim. João não seria bem esses versículos que falam dessa experiência dessa mulher que foi pega em adultério. Mas tem algumas questões aqui que eu acredito que sejam muito interessantes nós refletirmos. Jesus, ele deixa para nós, através desses versículos, que nós realmente precisamos, primeiro, termos um olhar de misericórdia para com a fraqueza do outro, e ao mesmo tempo nós precisamos manifestar a experiência da misericórdia de Deus na nossa vida. Vejam que o texto mostra que os fariseus querem acusar Jesus de algum modo. Os fariseus querem encontrar alguma brecha para desautorizar as palavras de Jesus. Mas é impossível encontrar alguma brecha em Jesus. Jesus conhece o coração humano. Jesus conhece o coração dos mestres da lei, dos fariseus.
todas as tentativas, e não somente o texto de hoje, mas todas as tentativas são frustradas, porque Jesus conhece o coração deles. E o texto mostra essa tentativa através daquilo que diz a lei. A lei diz que uma mulher que foi pega em flagrante adultério deveria ser apedrejada. Então, eles trazem para Jesus uma realidade que vai colocar Jesus diante de algo que foi determinado pela lei. E como Jesus deve proceder diante disso? Aquela mulher realmente foi pega em flagrante adultério. Como proceder diante disso? Jesus, ele vai, e alguns exegetas dizem que Jesus está, quando Jesus escuta aquelas palavras dos acusadores, né, da mulher, Jesus começa a escrever com o dedo no chão. Alguns exegetas dizem que Jesus está escrevendo os pecados daqueles homens que estão acusando no chão. Eles estão acusando a mulher e Jesus está escrevendo ali o pecado deles. E depois Jesus vai dizer para eles: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra aquele que não tem pecados. E foi uma palavra de sabedoria, desconcertou aqueles homens completamente. Desconcertou completamente aqueles homens que tinham um propósito de apedrejar aquela mulher e ao mesmo tempo tentar de algum modo fazer com que Jesus fosse pego diante de alguma questão contra a lei. E todos saem, porque todos são pecadores. Porque nós não podemos acusar os nossos irmãos, porque nós somos pecadores. Meu irmão, entenda uma coisa. Quantas vezes vocês têm visto talvez até alguns vídeos que falam sobre isso? Às vezes tem gente na igreja que ela não entendeu o que é a igreja. Tem gente na igreja que não entendeu o que significa igreja. Por isso que eu gosto muito daquela imagem do Papa Francisco sobre a igreja. O que é a igreja para o Papa Francisco? Talvez ele tenha diversas outras definições, mas uma que ficou muito forte no meu coração. Igreja para o Papa Francisco é um hospital de campanha. Vocês sabem o que é hospital de campanha, né? O hospital de campanha é aqueles hospitais que são feitos em lugares onde está acontecendo algum tipo de catástrofe, uma guerra, né? Alguma situação ali que precisa criar ali, montar um hospital. Ou seja, a igreja é o lugar que acolhe os homens feridos. Na igreja todos somos feridos e a gente está tudo tratando os outros. Você está tratando o outro e tem outro tratando você. É tudo estrupiado. Está todo mundo estrupiado. Mas o que acontece? Ao mesmo tempo que eu vou ajudando o outro a se recuperar, o outro me ajuda a se recuperar. É interessante, você é formador, mas ao mesmo tempo é formando. Não é assim na comunidade? Todo mundo está curando as feridas uns dos outros. É assim na nossa vida. Mas quando a gente começa a olhar para a ferida dos outros, parece que a gente se esquece quem a gente é. A gente se esquece quem a gente é. Esses dias, não sei se eu falei para vocês, a turma está saindo hoje, mas uma imagem muito bonita que a gente teve numa oração comunitária, aquela passagem que a gente conhece de Francisco de Assis, que fala de cobrir o irmão, né? Ser cobertor do irmão. Deus dava uma imagem em uma oração comunitária
não de um cobertor, não de um irmão coberto, mas de toda a nossa casa comunitária coberta. E a gente foi vendo a importância de nós cobrirmos. Nós todos precisamos ser cobertos. Não é alguém que precisa ser coberto por causa de pecado. Somos todos nós. Isso não significa dizer que você vai deixar de corrigir o seu irmão. Isso não significa dizer que você vai deixar de ajudar o irmão no seu processo de conversão. Porque é o que você também precisa, que alguém te corrija e que te ajude no seu processo de conversão. Mas precisamos parar de ficar olhando para os pecados. Porque quando a gente fica só olhando para pecado, parece que só existe pecado e as virtudes. Quanta virtude tem na vida comunitária, na vida da comunidade, na vida dos irmãos, na igreja. Mas vocês percebem que os urubus ficam o tempo todo somente na carniça? Somente nas coisas que não dão certo. Vai dar. Aonde tem pessoas humanas, aonde tem pessoas frágeis, como diz o povo, vai dar ruim, vai dar ruim, a gente é fraco, em um momento ou outro a gente vai cair. Faz parte de um processo também de conversão. Então, queridos irmãos, nós não podemos condenar os nossos irmãos. Precisamos ir atrás daqueles que se encontram afastados de Deus. Olha, ajude os seus irmãos a crescerem na fé. E outra coisa, finalizo, que Jesus disse para aquela mulher: e quem te condenou, não voltes a pecar. Se converta. Uma coisa não desautoriza a outra. Eu preciso ser misericordioso? Sim. Eu preciso me converter? Também. Então, olhe para as áreas da sua vida que precisam de conversão. Porque, meu irmão, o tal está no pescoço, mas a pessoa é a mesma. Somos pecadores. Nunca se esqueça disso. Você é pecador, meu irmão. Quando você se esquecer que você é pecador, aí, meu irmão, você vai cometer pecados que são terríveis. Reconhecer que é pecador é uma proteção para você. Por isso, aquilo que Jesus, que nosso carisma fala, o nosso lugar é o lugar da pecadora. O teu lugar é o lugar da pecadora. Se você não reconhecer que o seu lugar é o lugar da pecadora, você vai ser um adúltero. Se você não reconhecer que o seu lugar é o da pecadora, você vai ser um corrupto. Se você não reconhecer que o seu lugar é o da pecadora, você vai manchar a sua vocação. Vai manchar a tua eleição. E não fique pensando: padre, eu sou um homem justo, virtuoso. O senhor está falando uma coisa que não vai acontecer nunca comigo. Essa frase já mostra o quanto você é, na verdade, um tremendo orgulhoso e prepotente, achando que você é a pessoa que não tem, que não pode cair. Pelo contrário, reconhecer que é pecador te protege, faz com que você reconheça: eu não posso dar brecha. Se eu der brecha, eu vou ferir, eu vou manchar a minha eleição. Não voltem a pecar, se decidam pela santidade. A cada dia, basta o seu cuidado. A fidelidade precisa ser diária. Não pense a longo prazo, pense na fidelidade cotidiana, que é muito mais fácil a gente conseguir viver uma vida virtuosa todos os dias, não para sempre. O para sempre precisa ser no ordinário. Então seja fiel no ordinário, que as coisas vão se encaminhando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.